Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra para o seu coração, tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra ela está em Deuteronômio, capítulo 21, a partir do versículo 18. Deuteronômio, capítulo 21, a partir do versículo 18, que diz assim: o castigo dos filhos rebeldes. Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece ao seu pai nem à sua mãe, e não os escuta quando disciplinaram, o pai e a mãe o levarão aos líderes da sua comunidade à porta da cidade, e dirão aos líderes: este nosso filho é obstinado e rebelde. Não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês. Todo Israel saberá disso e temerá. Aleluia, glória a Deus. Uma palavra bastante forte, né? Aqui está falando sobre filhos rebeldes. E quando se fala de filho, não é só filhos do pai, da mãe, filhos de Deus que se rebelam. E nessa passagem aqui, a gente percebe uma severidade, né? Uma punição muito grande para aqueles filhos rebeldes, né? Naquela época, na época da lei de Moisés, se um pai, se uma mãe tivesse um filho ou uma filha rebelde, essa filha poderia ser apedrejado. Só para você ter noção do quanto isso é perigoso. O quanto ser rebelde é perigoso. Lógico que depois que Jesus veio, superabundou a graça. Jesus, ele não aboliu a lei, mas ele trouxe um novo mandamento. E o mandamento de Jesus é amar o próximo. Mas só que é o seguinte, os rebeldes ainda são corrigidos, não com apedrejamento. Não são mais corrigidos com apedrejamento. Os rebeldes são corrigidos por Deus, pela lei dos homens e pela lei da vida. Em alguns lugares onde existe a criminalidade, são corrigidos pela famosa lei do cão, infelizmente. Então, não seja rebelde. Não seja um filho rebelde. Não seja uma filha rebelde. Se o seu pai e a sua mãe se encontram vivos, se você mora com eles, se você ainda está debaixo do teto dos seus pais, obedeça aos seus pais. Obedeça. E outra coisa, obedeça a Deus. Não fuja de Deus. Você que está caminhando com Deus, e de repente que estava caminhando com Deus, e de repente se desviou, saiu da presença de Deus, volte para Deus imediatamente. Não deixe a rebeldia te dominar. Essa palavra aqui é muito séria, irmãos. Naquela época, na lei de Moisés, existia o apedrejamento para quem era rebelde, só para você ter noção da gravidade de ser rebelde. Quem era rebelde antigamente era apedrejado. Quem tinha filho rebelde, filha rebelde, os filhos eram apedrejados. Tem noção disso? Os próprios pais concordavam que os filhos fossem apedrejados. Só para você ter noção da gravidade da rebeldia. Hoje em dia, lógico,
um filho rebelde não vai ser apedrejado, mas ele vai ser punido. Pode ter certeza disso. Ou por Deus, ou pelos homens, ou pela vida. Sabe por quê? A vida nos ensina. A vida nos corrige. Deus nos corrige. Deus nos ensina. E muitas vezes da pior forma possível, de uma forma dolorosa. Deus quebra o vaso, Deus amassa o barro do vaso e é dolorido ser amassado pelas mãos de Deus. A Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos de Deus. Então, não seja rebelde. Não seja uma pessoa rebelde. Não seja um homem rebelde. Não seja uma mulher rebelde. Eu não quero aqui estar te dando nenhuma lição de moral. Mas eu estou aqui com um propósito de te passar uma mensagem para que você entenda que Deus corrige quem Ele ama. O verdadeiro pai corrige quem Ele ama. Corrige o seu filho. A verdadeira mãe corrige o seu filho ou a sua filha. Se um pai dá tudo que o filho quer, que a filha quer, diz sim para tudo, ele não está sendo um bom pai. Já imaginou se Deus dissesse sim para tudo que você pede? Deus não faz isso, porque Ele sabe o que é bom para você, porque Ele enxerga lá na frente. Ele enxerga lá na frente coisas que você não enxerga. Ele sabe de coisas que você não sabe. Ele tem conhecimento de coisas que você ainda não tem. Então, meu irmão, minha irmã, um conselho de amigo para você que está andando no caminho da rebeldia. Abandone esse caminho da rebeldia. Volte para os caminhos do Senhor, obedeça a Deus, tá bom? Você que nunca teve encontro com o Senhor está em um caminho de rebeldia, um caminho que não agrada a Deus, ainda é tempo, ainda dá tempo, Deus tem obra na sua vida, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa e corrija a sua vida. Você que está desobedecendo seus pais, sua mãe, seu pai, peça perdão para eles, reconheça seus erros. Não seja rebelde, porque a punição para quem é rebelde é dura. Você viu aqui que antigamente, há 4.000 anos atrás, antes de Cristo, quando a lei de Moisés funcionava em pleno vigor, o que valia para o filho rebelde, a punição, era apedrejamento, era morte, tem noção? Então, hoje em dia, Deus, Jesus, Ele trouxe um novo mandamento. Porém, Jesus e Deus ainda continuam punindo quem é rebelde, não com apedrejamento, mas com diversas lições, com diversos tipos de punições. Entendeu? Então, meu irmão, minha irmã, não seja rebelde. Se você conhece alguém que está no caminho da rebeldia, passe esse vídeo para essa pessoa, tá bom? Se você se encontra afastado dos caminhos do Senhor, volta para os caminhos do Senhor enquanto é tempo. Se você nunca serviu ao Senhor, comece a servir Ele, obedeça a palavra dEle, entre em um caminho de obediência. E se você está desobedecendo seus pais, peça perdão e obedeça a eles, porque eles querem o seu bem. Amém? Fica com essa palavra, não seja rebelde. Não seja rebelde. Deuteronômio, capítulo 21, a partir do versículo 18. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Prometo voltar no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Muito obrigado por ter me assistido até aqui e tchau.
Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra ela está em 1 Coríntios capítulo 10 e o versículo 23. 1 Coríntios capítulo 10 e o versículo 23, que diz assim: a liberdade do cristão. Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Aleluia, glória a Deus. Aqui está falando, se nós lermos esse texto inteiro, eu não tenho tanto tempo assim para ler o texto inteiro, então eu separei esse versículo. Mas, assim, esse texto ele fala sobre o que o cristão pode e o que o cristão não pode fazer. Em todos os aspectos, né? E é interessante que para ser cristão, verdadeiro evangélico, evangélica, sabe que ele pode tudo, mas nem tudo convém. Ou seja, por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem os seus estatutos. A palavra de Deus, ela tem as suas regras. A palavra de Deus, ela tem as suas limitações. Então, essa história de que crente pode tudo, isso é uma heresia. Nós não podemos tudo, porque nem tudo nos convém. Porque senão a igreja se tornaria uma bagunça, o ministério se tornaria uma bagunça, né? Uma mistura. Então é necessário ter algumas limitações, é necessário ter algumas regras. Para quem serve a Deus, quem opta em servir a Deus, se tornar um evangélico, uma evangélica, tem que ter na sua consciência esse versículo aqui. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. As coisas que edifica, você pode usar e abusar das coisas que edifica. Mas as coisas que destrói, você deve excluir da sua vida. As coisas que edifica, você que é evangélico, evangélica, você deve aplicar no seu ministério, na sua chamada, na sua caminhada com Deus. E as coisas que não edifica, você deve excluir da sua vida. Hábitos, amizades, comportamentos, atitudes, certas coisas nós temos que mudar, certas coisas nós temos que excluir de nossas vidas. Nós temos que se disciplinar. Um verdadeiro evangélico, evangélica, deve se disciplinar, fazer uma autoanálise da sua vida, procurar saber o que precisa fazer, o que tem que mudar e o que já está fazendo de certo, o que já está fazendo de correto. Tudo podemos, porque Deus nos deu a liberdade, Deus nos deu o livre-arbítrio, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, porque Deus nos deu o livre-arbítrio para fazer nossas escolhas. Mas nem tudo edifica. Edifique a sua casa. Edifique a sua vida. Edifique a sua família. Escolha as coisas que edificam. Escolha as coisas que são lícitas. Escolha a palavra de Deus. Escolha
servir a Deus. Escolha a igreja de Deus. Não queira escolher a libertinagem. Se você sabia que tem diferença de liberdade para a libertinagem, a liberdade, você é livre, mas tem algumas limitações. A libertinagem é você pode fazer tudo mesmo, pintar e bordar, fazer tudo. Isso é libertinagem. Um cristão, um evangélico, uma evangélica, ela tem liberdade. Mas não pode confundir liberdade com libertinagem. Libertinagem é onde rola tudo solto, corre tudo frouxo, aonde não tem leis, aonde você pode fazer tudo o que vem na sua cabeça. Mas um cristão, uma cristã, um evangélico, uma evangélica tem que ter em mente que nós temos liberdade. Deus nos deu liberdade. Nós podemos muitas coisas. Muitas coisas é lícito para nós que somos cristãos, evangélicos. Mas nós temos que entender que nem tudo nos convém, que nem tudo é lícito fazer, que nem tudo edifica. Então você, meu irmão, minha irmã, que é evangélico, evangélica, que é cristão, cristã, você tem que ter na sua mente que você tem liberdade, mas a sua liberdade tem limites. A palavra de Deus nos dá liberdade, mas a palavra de Deus também nos impõe limites. Pessoas que vivem sem limites são pessoas tolas. Uma pessoa sábia tem que ter limites. Tem que se impor limites. Imagina uma pessoa vivendo uma vida sem limites. Com certeza, o mal vai vir sobre a vida desta pessoa. Uma pessoa que escolhe ter limites, ela vive uma vida mais prudente, mais disciplinada, mais edificada. Então, meu irmão, fica com essa palavra, minha irmã e meu irmão. Fica com essa palavra que está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Se você puder, leia do versículo 23 até o versículo 33. 1 Coríntios, capítulo 10, aí você lê do versículo 23 até o 33, que fala sobre a liberdade do cristão. Amém? Esse foi o vídeo de hoje. Tudo posso, mas nem tudo... Aliás, tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Amém? Essa foi a palavra de hoje. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter me assistido até aqui, tá? Obrigado de coração. Prometendo voltar no próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. Amém? Essa foi a palavra de hoje. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Prometendo voltar no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Vou ficando por aqui e tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E esta palavra está em 2 Samuel, capítulo 22, e o versículo 47. 2 Samuel, capítulo 22,
e o versículo 47. 2 Samuel, capítulo 22 e o versículo 47. O tema do texto diz assim: Cântico de louvor de Davi. Vamos ler a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Vamos ler? Diz assim, versículo 47. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha. Exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Aleluia, glória a Deus. Antes de eu falar aqui o que Deus colocou no meu coração, é necessário entender esse contexto desse texto, né? De 2 Samuel, capítulo 22. Se nós lermos o texto inteiro, não dá para me ler aqui porque eu tenho pouco tempo, eu separei apenas um versículo só. Mas eu vou resumir. Existia um homem chamado Davi, esse homem foi consagrado rei. E existia um homem que também era rei, que o nome dele era Saul. E Davi veio para substituir esse homem chamado Saul. Esse homem chamado Saul não aceitou ser substituído por Davi, ou seja, ele não aceitou perder o seu reinado para Davi. Daí então começou uma perseguição muito grande de Saul contra Davi. E Davi teve que fugir muitas vezes das perseguições de Saul. Mas o interessante é que muitas vezes Deus colocou Saul nas mãos de Davi para que Davi pudesse matar ele. Mas Davi não quis matá-lo. Davi foi misericordioso com ele. Mas mesmo assim, mesmo sabendo, tendo a vida poupada pelo Davi, pelo rei Davi, que era futuro rei de Jerusalém, de Israel, mesmo assim Saul perseguia Davi implacavelmente, mesmo tendo sua vida poupada diversas vezes. Não foi só uma vez não, foram várias vezes, diversas situações que Deus entregou o rei Saul nas mãos do futuro rei, que era Davi, e Davi não o matou. Então, Davi preferiu entregar Saul nas mãos de Deus. Então, Davi escreveu esse cântico, é um cântico, né? Esse livro, esse texto de 2 Samuel, capítulo 22, é um cântico de agradecimento, porque Deus eliminou Saul. Na verdade, Saul foi morto, mas não pelas mãos de Davi. Não só Saul, mas toda a família dele, toda a família real de Saul, né, foram mortos. E Davi fez esse texto para agradecer a Deus dos livramentos que Deus dá. E eu separei esse versículo: o Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha que me salva, porque eu achei interessante, porque ele está sempre declarando: o Senhor vive, o Senhor reina, o Senhor é santo. E nós temos que declarar assim, que o Senhor vive, o Senhor reina, Ele é santo. Ele nos dá a vitória diante dos nossos inimigos. Deixa eu te falar uma coisa. Não tenha raiva dos teus inimigos. Peça a Deus autocontrole para não ceder às provocações deles, nem cair nas armadilhas dele. Apenas entregue os seus inimigos nas mãos de Deus, assim como o rei Davi fez com o antigo rei, que era o rei Saul. Entregou o rei Saul nas mãos de Deus diversas vezes e deixou que Deus decidisse o que fazer com ele. Faça assim. Faça essa oração. Senhor, eu entrego os meus inimigos em tuas mãos. O Senhor decidirá o que fazer. E pronto. Siga a sua vida, não se preocupe com os teus inimigos.
peça a Deus proteção, exalte a Deus o tempo todo, exalte a grandeza, a santidade do Espírito Santo de Deus e do nosso Mestre Jesus. Devemos exaltar ao nosso Deus Altíssimo e ao nosso Mestre Jesus. Entregar os nossos inimigos nas mãos de Deus, confiar em Deus, entregando os nossos inimigos nas mãos de Deus e falando: Senhor, eu entrego os meus inimigos em tuas mãos. O Senhor decidirá o que fazer. Pode ter certeza que Deus vai decidir o que fazer contra os teus inimigos. E apenas continue adorando a Deus, siga a Deus, sirva a Deus. Você que já é evangélico, fique firme na caminhada com o Senhor. Não abra mão da caminhada com o Senhor. E você que ainda não é evangélico, não é evangélica, tem outra crença, eu não quero te forçar a mudar de crença, a mudar de religião, mas eu quero te convidar a visitar uma igreja evangélica e ouvir a palavra que vai ser pregada lá. E eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Amém, meu irmão, minha irmã? Então, declare que Deus vive, declare que Deus reina, declare que Deus é santo, porque Ele nos protege dos nossos inimigos, assim como ele protegeu o rei Davi dos inimigos dele, inclusive do rei Saul, que perseguiu ele durante anos implacavelmente. Mesmo Deus colocando ele nas mãos de Davi, Deus entregou Saul nas mãos de Davi em diversas situações. E Davi não quis matar o inimigo dele, que era o rei Saul. Então, não queira o mal de ninguém. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus temperança, peça a Deus paciência. E não queira o mal de ninguém, nem dos teus inimigos. Apenas ore entregando os teus inimigos nas mãos de Deus e deixa que Deus decida o que fazer com eles, assim como o rei Davi fez. Todos os inimigos de Davi foram entregues nas mãos de Deus e Deus deu cabo de todos eles. Todos que se levantavam contra Davi não prevaleciam. E eu profetizo que todos que se levantarem contra mim e contra você não prevalecerão. Mas você não pode ter sentimento de vingança. Faça essa oração entregando os teus inimigos nas mãos de Deus e deixando que Ele decida o que fazer. E sempre adore ao Senhor Jesus. Cante louvores para Deus. Ouça louvores e louvores cristocêntricos. Louvores que exaltam a Deus e o nosso Mestre Jesus. Tá bom? Fica com essa palavra. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 47. Se você puder, leia o capítulo inteiro de 2 Samuel, capítulo 22, e com certeza Deus vai falar contigo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Muito obrigado por você ter me assistido até aqui. Esse foi o vídeo de hoje, prometendo voltar no próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por me assistir. Até o próximo vídeo e tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra ela está em Mateus, capítulo 14. Mateus de número capítulo 14, a partir do versículo 25. Livro de Mateus,
capítulo 14, a partir do versículo 25, diz assim o título do texto: Jesus anda sobre as águas. Glória a Deus, aleluia. A partir do versículo 25 diz assim: Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir te encontro sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Aleluia, somente até aqui. Glória a Deus. Essa palavra é poderosa, eu particularmente gosto muito dessa palavra, né? Dessa passagem que está em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 22, que fala sobre quando Jesus andou sobre as águas, né? Que maravilha, imagina Jesus andando sobre as águas, que coisa maravilhosa, né? Deve ter sido uma bênção muito maravilhosa. E o que eu entendo com isso, os discípulos de Jesus estavam aterrorizados quando viu Jesus andando sobre as águas e chegaram a dizer que Jesus era um fantasma. E Jesus disse: não tenha medo, sou eu, teu Senhor Jesus. Aí Pedro, o interessante é que Pedro tomou a iniciativa. Ele falou: Senhor, se és realmente o Senhor que está aí, diga-me para ir aí ter contigo. E Jesus chamou ele: venha. Aí que está a situação. Pedro foi ousado. Ele teve ousadia. E ele saiu do barco, no meio daquela tempestade, no meio daquele mar revolto, e ele andou sobre as águas, junto com Jesus. Logo depois ele teve medo, claro, né? Ele era humano, ser humano. E depois ele afundou, e depois Jesus levantou ele. Não deixou ele afundar. Mas o que eu entendo com isso? O barco representa a comodidade. Aqueles discípulos estavam acomodados dentro do barco. Mas teve um, chamado Pedro, que quis sair daquele comodismo. E ele teve a ousadia de sair daquele comodismo, daquela situação de comodismo. E ele andou sobre as águas. O que eu entendo com isso? Quem sai do comodismo anda sobre as águas. O que é andar sobre as águas? É alcançar coisas que aquelas pessoas que estão no comodismo, no barco, com medo, não conseguirão alcançar. Quando você toma uma atitude de fé, uma atitude ousada, diferente das pessoas que estão ao teu redor, você alcança o milagre. Porque às vezes nós estamos rodeados de pessoas que estão acomodadas. Você sabia que existem pessoas acomodadas até mesmo dentro das igrejas evangélicas? Pessoas que estão acomodadas. Não tomam uma atitude de fé. Pessoas que estão como aqueles discípulos que estavam naquele barquinho, com medo de Jesus, achando que Jesus era um fantasma.
Quando na verdade tinha um homem que também estava ali no barco junto com ele, mas ele estava com um pensamento muito mais à frente do que aquelas pessoas que estavam ali perto dele. E esse homem ele teve a ousadia de sair do barco e andar sobre as águas, ou seja, ele alcançou coisas que aquelas pessoas, que aqueles discípulos que estavam no barco jamais alcançaram. É verdade que ele afundou, ele teve medo, ele afundou. Mas ele teve a ousadia de sair do comodismo. É aí que está o interessante. O fato de você sair do comodismo não significa que você seja uma pessoa corajosa, mas significa que você é uma pessoa de atitude. Pedro saiu do comodismo, ele teve uma atitude de sair do comodismo, daquela situação de comodismo. Ele poderia ficar ali no barco junto com os outros discípulos, esperando Jesus chegar até eles. Mas ele não. Ele saiu e andou sobre as águas. Mesmo com medo, ele afundou com medo, mas ele conseguiu dar alguns passos sobre as águas. Eu venho te trazer essa palavra. Saia do comodismo. Se você se encontra em uma situação de comodismo, de repente você está rodeado de pessoas acomodadas, que pensam da mesma maneira, que vivem da mesma maneira, que vivem o mesmo estilo de vida. Mas você não. Você pensa diferente. Você age diferente. Você vive diferente. Tenha a ousadia como Pedro teve de sair desse barco, sabe? Esse barquinho. O que é esse barco na sua vida? De repente é um ambiente de trabalho onde está todo mundo na mesma mesmice ali. E ninguém tem a ousadia de andar sobre as águas, ninguém evolui, todo mundo na mesma mesmice. De repente é na própria igreja mesmo, uma igreja onde as pessoas estão com o mesmo pensamento, estão acomodadas, não tomam uma atitude de crescer na fé, de crescer espiritualmente, não só financeiramente, mas espiritualmente, na fé. De repente é um ambiente familiar, você está ali no meio da tua família e você se sente como um peixe fora d'água. Todo mundo é diferente de você, você é diferente de todo mundo, de todos eles. Aproveita essa diferença e tome uma atitude de andar sobre as águas como Pedro fez. Pedro foi diferente daquelas pessoas que estavam no barco acomodadas. Eles eram discípulos de Jesus, escolhidos a dedos por Jesus. Mas eles estavam numa situação de comodismo. Então, eu venho te falar, saia do comodismo, ande sobre as águas. Se você quer alcançar coisas extraordinárias, eu não estou falando aqui só de bem material não, lógico, bens materiais são bem-vindos. Deus nos prometeu vida plena e abundante, mas nós precisamos crescer também, evoluir na fé. Evolua na fé, evolua espiritualmente, evolua nos seus conhecimentos bíblicos. Saia do barco, ande sobre as águas, saia do comodismo, em nome do Senhor Jesus. Seja a diferença onde você estiver. Amém? Fica com essa palavra, Mateus capítulo 4, a partir do versículo 25. Se você puder, leia a partir do versículo 22, que você vai entender em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por ter me assistido até aqui, tá bom? Minha eterna gratidão. Vou ficando por aqui, prometendo voltar até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. Que Deus abençoe sua casa, sua família e a sua vida. Tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E essa palavra está em Marcos, capítulo de número 8. Marcos, capítulo de número 8, a partir do versículo 27. Marcos, capítulo 28, a partir do versículo 27.
Vamos ler a palavra do Senhor? Vamos ler. Diz assim: a confissão de Pedro. Jesus e seus discípulos dirigiam-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros dizem que és Elias, e ainda outros dizem que és um profeta. E Jesus perguntou para eles: e vocês? Perguntou Jesus: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra aqui é interessante, né? E nós percebemos que os apóstolos estavam sempre ali perto de Jesus, e Jesus pregando para eles, ensinando para eles o tempo inteiro. E Jesus queria saber o que eles pensavam que Jesus era. E eles, na verdade, Jesus perguntou o que pensavam que Jesus era, o que dizia que Jesus era. Aí os discípulos disseram: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, e outros dizem que tu és um profeta. Mas tinha um lá, um discípulo, um apóstolo, que estava ligadinho no Espírito Santo. E na mesma hora ele respondeu: tu és o Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então, essa palavra, o que eu entendo com essa passagem? A importância de nós reconhecermos Jesus Cristo como nosso Salvador. A importância de nós confessarmos Jesus Cristo como nosso Salvador. Confesse Jesus Cristo. Diga: Senhor, tu és o Cristo na minha vida. Senhor, só o Senhor salva. Senhor Jesus, tu és o mestre dos mestres. Ele sempre gosta de ser exaltado. Toda exaltação é dada para Jesus e para Deus. Jesus, o Filho de Deus, o nosso mestre, e Deus, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus. Então, reconheça Jesus na sua vida. Você que já é evangélico, você que já é evangélica, reconheça cada vez mais Jesus na sua vida. Reconheça que você sem Jesus não é nada, que você sem Deus não é nada. Você que ainda não é evangélico, não é evangélica, não é cristão, nem cristã, eu sempre falo aqui, eu não quero te obrigar a mudar a sua crença. Mas eu quero abrir os seus olhos para a palavra de Deus. E eu sempre te convido para visitar uma igreja evangélica. Ouvir a palavra que vai ser pregada lá. E eu tenho certeza que Deus vai te falar. Deus vai falar coisas para você. E quando chegar a hora, você vai lá na frente aceitar o convite que o pastor faz. E
aceitar o Senhor Jesus como nosso Salvador. Muitos dizem que não precisamos aceitar o Senhor Jesus, que não somos dignos de aceitar o Senhor Jesus. Mas é importante lembrar que existe uma passagem na Bíblia que diz que nós temos que confessar o nosso Senhor Jesus diante dos homens. Como assim diante dos homens? Diante das pessoas. E aonde as pessoas ficam? Em lugares aglomerados, ou seja, igreja, no templo. Ou seja, é necessário reconhecer Jesus diante das pessoas no templo, para que, quando chegar aquele grande dia, Jesus reconheça você diante de Deus e dos anjos, em nome do Senhor Jesus. Então, Pedro foi muito sábio em dizer que Jesus era o Cristo. Mas logo depois Jesus disse aqui, Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Jesus não queria que eles falassem para as pessoas que ele era o Cristo, ainda, porque ainda não era a hora dele ser crucificado e dele ressuscitar. Mas o interessante desta passagem é que nós entendemos que nós temos que reconhecer quem Cristo é. E saber também o poder que ele tem em nossas vidas. Não adianta só você dizer, eu tenho Jesus no coração, e fazer um monte de coisas que não agrada a ele, que vai contra as Escrituras. Então confesse o Senhor Jesus na sua vida, assuma que sem ele você não é nada, sem Deus nós não somos nada, sem Jesus nós não somos nada. Reconheça Jesus na sua vida. Faça como Pedro fez. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Essa foi a palavra de hoje. Marcos capítulo 8, versículo 26, 27, 28 e 29. Marcos capítulo 8, a partir do versículo 27. Essa foi a passagem de hoje. Confesse Jesus na sua vida. Confesse Jesus na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Reconheça que sem ele você não é nada. Amém? Muito obrigado por você ter me assistido até aqui. Um beijo no seu coração. Que Deus abençoe a sua família, a sua casa, a sua vida. Né? E é sempre bom ter você aqui comigo. Amém? Prometendo voltar no próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. Muito obrigado por ter me assistido. Um beijo no seu coração e tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E esta palavra, ela está no livro de Provérbios, capítulo 10, e o versículo de número 1. Livro de Provérbios, escrito pelo rei Salomão, capítulo 10, versículo 1. Vamos estar lendo a palavra do Senhor? Diz assim: Provérbios de Salomão. O filho sábio dá alegria ao pai. O filho tolo dá tristeza à mãe. Glória a Deus, aleluia. Esse versículo aqui já diz tudo, né?
Já diz tudo o que eu vou dizer para você aqui, já diz a mensagem que eu vou trazer aqui para você. E essa mensagem, essa palavra que eu tenho para você no dia de hoje é: dê alegria aos teus pais. Seja motivo de alegria para o seu pai e para a sua mãe. Aleluia. Se porventura seu pai ou sua mãe abandonou você, te tratava mal, te tratou mal, te humilha, te desrespeita, saiba de uma coisa: existe um Pai lá em cima, que é Deus, e é o melhor Pai que você pode ter. Se porventura seus pais já faleceram, já não está mais entre nós, nem seu pai, nem sua mãe, entenda que Deus sempre será o nosso Pai eterno. Mas se o seu pai e sua mãe se encontram vivos e você mora com eles ainda, ou até mesmo se você já não mora mais com eles, já tem a sua família, já saiu debaixo do teto do seu pai e da sua mãe, mesmo assim, a palavra para você hoje é: dê alegria aos seus pais. Aleluia, glória a Deus. Seja motivo de orgulho para os seus pais. Como eu já falei, se os seus pais estiverem vivos e se eles criaram você com maior amor, com maior cuidado, com maior carinho, dê alegria para eles. Mas se porventura eles estão até vivos, mas nunca ligaram para você, te abandonaram, te maltrataram, entenda uma coisa: Deus é o nosso Pai. E Deus é um Pai bem melhor do que o Pai que nós temos aqui na Terra, do que a mãe que nós temos aqui na Terra. Se porventura seu pai e sua mãe já são falecidos, já se foram, né? Já cumpriram a missão deles aqui na Terra, entenda uma coisa: você não está só. E você tem um Pai que é Deus, o Altíssimo, que sempre estará cuidando de você, da sua casa, da sua vida. Mas dê alegria para o seu pai, para a sua mãe, se eles estiverem vivos, se eles te criaram com amor, com carinho. Você jovem, você adolescente que está assistindo esse vídeo, você de todas as idades, respeite os seus pais, dê alegria para os seus pais. Aliás, honrar pai e mãe é um mandamento bíblico, sabia disso? A Bíblia nos manda honrar e respeitar pai e mãe, em nome do Senhor Jesus. Então, estamos vivendo hoje uma situação nos tempos atuais onde os filhos, né, estão dando muitas dores de cabeça para os pais, estão rebeldes, revoltados, estão entristecendo seus pais, magoando seus pais, fazendo seus pais chorarem. Não seja um filho rebelde, não seja uma filha rebelde, em nome do Senhor Jesus. Se você está no caminho da rebeldia e está assistindo esse vídeo, de repente esse vídeo apareceu para você por acaso, porque você precisa ver esse vídeo.
Põe a mão na consciência. Faça uma análise do que você tem feito de bom e de mal. Peça perdão aos seus pais, se for preciso. E decida ter uma nova vida a ponto de seus pais se orgulharem de você. Sabe, a vida é muito curta. A vida aqui na Terra é curta. A vida no reino do céu no reino do céu é para sempre. Não é só no reino do céu não, até no inferno também é para sempre. Então a nossa conduta dirá para nós, para onde nós iremos ir, se é para o reino do céu ou para o inferno. Então tenha uma boa conduta, respeite seu pai, respeite sua mãe, dê alegria para o seu pai, para a sua mãe. Se porventura eles te abandonaram e você foi criado de repente por outra pessoa, respeite essa pessoa que te criou. Se porventura seus pais já faleceram, tenha Deus como o seu pai legítimo, em nome do Senhor Jesus. E não deixa o sofrimento da vida te tornar uma pessoa rebelde, um filho, uma filha insensata, ingrato, ingrata. Se os seus pais foram bons com você, se encontram vivos, você tem a obrigação de respeitá-los, de tratá-los bem, de cuidar bem deles, de dar alegria para eles, em nome do Senhor Jesus. Fica com essa palavra, dê alegria para os seus pais, se eles estiverem vivos. Repito, se porventura te abandonaram e de repente outra pessoa que te criou, respeite essa pessoa que te criou. Honre esta pessoa que te criou. Se porventura seus pais já faleceram, tenha Deus como seu pai. Ele é o nosso pai legítimo. Ele é o nosso pai eterno. Você jovem, adolescente, você de todas as idades, homem, mulher, respeite os seus pais, tá bom? E seus dias se prolongarão aqui nesta terra, assim diz o Senhor. Amém? Fica com essa palavra foi a palavra de hoje, do vídeo de hoje, Provérbios de Salomão, capítulo 10, versículo 1, Provérbios do rei Salomão, capítulo 10, versículo 1, dê alegria para os seus pais, respeite os seus pais, amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Fica aqui a minha gratidão, prometendo voltar no próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. Fica com Deus e tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E essa palavra, ela está no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo 16. E o versículo número 3. Provérbios, escrito pelo rei Salomão, capítulo 16. E o versículo 3. Vamos ler? Em nome do Senhor Jesus. Vamos estar lendo a palavra em nome do Senhor Jesus. Consagre ao Senhor tudo o que faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Aleluia, glória a Deus. Consagre ao Senhor tudo o que você faz,
e os seus planos serão bem-sucedidos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é uma pessoa que faz projetos? Você é uma pessoa que tem sonhos? Você é uma pessoa que planeja as coisas, que se organiza? Se você é uma pessoa assim, consagre tudo nas mãos do Senhor. Os teus sonhos, os teus projetos, a tua vida, a tua casa, a tua família, as pessoas que você ama. Consagre tudo ao Senhor. E os seus planos serão bem-sucedidos. Se você não é uma pessoa que sonha e acha que sonhar é perda de tempo, se você acha que planejar é besteira, porque afinal de contas nós não sabemos o dia de amanhã, se você acha que se organizar é bobagem, então reflita. Porque se você não consagra os seus sonhos, seus projetos, seus planos, a sua vida, a sua casa, a sua família, todas as áreas da sua vida nas mãos de Deus, como que você vai conseguir ser liberto, ser liberta, ser curado, ser curada, prosperar, ter uma vida plena, abundante? Experimente sonhar, experimente planejar, experimente se organizar amorosamente. Você, mulher casada, dê valor ao seu esposo. Você, homem casado, dê valor à sua esposa. Você que tem filhos, cuide bem deles nos caminhos certos, para que futuramente eles não venham causar vergonha para você. E se você tem, porventura, filhos rebeldes, entrega nas mãos do Senhor, que com certeza Ele saberá o que fazer. Mas consagre tudo. Escuta isso que eu estou te falando. Consagre tudo nas mãos de Deus. Consagre tudo nas mãos de Deus. O seu trabalho, os seus estudos. Você tem vontade de fazer faculdade? Você já faz faculdade? Está fazendo algum curso? Está estudando ainda no colegial? Consagre os seus estudos nas mãos de Deus. Você trabalha? Consagre o seu trabalho nas mãos do Senhor. Tem filhos? Consagre os seus filhos nas mãos do Senhor. Amigos, consagre as suas amizades. Aliás, peça a Deus amizades verdadeiras, amizades que te levam para os caminhos certos. Faça uma análise da sua vida. Veja o que precisa ser mudado, o que não precisa ser mudado, o que precisa ser melhorado. E consagre a sua casa nas mãos do Senhor. Você mora de aluguel? Mesmo morando de aluguel, consagre a casa que você mora de aluguel nas mãos do Senhor. Consagre, vou ler novamente para você. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não quero forçar a barra, tá bom? Eu não quero ser chato, te forçar a nada.
Mas se você ainda não é evangélico nem evangélica, visita uma igreja evangélica. Leva seus amigos, leva sua família para lá, para assistir um culto, ouvir uma palavra. Tenho certeza que Deus vai tocar no seu coração. Você que já é evangélico, já é evangélica, consagre a sua vida ao Senhor. Até mesmo você que não é evangélico nem evangélica, consagre a sua vida ao Senhor. E você que não é evangélico nem evangélica, eu te aconselho, inclusive você que é evangélico e evangélica também, a ler diariamente o livro de Salmos, todo o livro de Salmos, uma vez por dia, uma vez durante o dia, leia um texto de Salmos. E também o livro de Provérbios, uma vez ao dia, leia o livro de Provérbios, pois são os dois livros que, na minha opinião, são os livros da Bíblia mais fáceis de se ler, que tem um entendimento mais fácil, mais simples. Livro de Salmos e o livro de Provérbios. Medite sempre um salmo durante o dia, medite sempre em um provérbio durante o dia. Visite uma igreja evangélica. Você que já é evangélico, sirva ao Senhor da melhor forma, consagre a sua vida ao Senhor. Amém? Consagre tudo nas mãos do Senhor, as grandes coisas na sua vida e as pequenas coisas na sua vida, consagre sempre nas mãos do Senhor. Os seus grandes sonhos, os seus pequenos sonhos, os seus grandes projetos, os seus pequenos projetos. Consagre tudo nas mãos do Senhor. E se você ainda não sonha, experimente sonhar. Se você não planeja, experimente planejar. Se você não organiza, experimente se organizar. E consagre a Deus tudo o que você faz, toda a sua vida. Não se esqueça também de sempre dobrar os seus joelhos e conversar com o Senhor Jesus. Conversar com o Senhor seu Deus. Entra no seu quarto, fecha a porta, dobra os seus joelhos e converse com Ele. Qual é o seu problema? Fale o seu problema para Deus e Ele irá te ajudar. Qual é o seu problema? O que está te causando mal? O que está te afligindo? O que está te aborrecendo, te entristecendo, te fazendo chorar? Entregue os seus problemas também nas mãos de Deus e Ele trará as soluções. Amém? Essa foi a palavra de hoje, tá bom? Livro de Provérbios, capítulo 16 e o versículo de número 3. Provérbios 16, 3. Consagre tudo ao Senhor. Amém? Muito obrigado por me assistir até aqui. Prometendo voltar no próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. Esse foi o vídeo de hoje, vou ficando por aqui. Muito obrigado por me assistir. Até o próximo vídeo e tchau.